semana passada eu pedi pra vocês fazerem perguntas de gramática nas minhas redes sociais. Mas como eu tô de férias, eu chamei uma teacher pra me ajudar. Conta que tem uma pessoa que tá passando na rua. Não, tô brincando, né? Na verdade, ela é minha irmã, ela é a Jaque Fragoso. Ela já fez um vídeo comigo, né? No vídeo das bandas. Sim, sobre música e inglês. Então a Jaque é professora de inglês também. Fala um pouquinho pra eles o que tu faz. Atualmente eu sou professora no ensino fundamental e médio e também professora particular de inglês. Bom, então como eu disse, eu pedi perguntas de gramática nas minhas redes sociais. E se vocês não viram isso, é porque vocês não me seguem nas redes sociais. Então eu vou deixar todos os links aqui. Me sigam pra não perder esses momentos de fazer pergunta pra gente responder aqui. Bom, muitas pessoas fizeram perguntas sobre quando usar o infinitivo, quando usar o gerúndio, quando usar o ing, quando usar o to. E analisando, a gente lembrou que a Karina já fez um vídeo sobre isso. A gente tinha selecionado todas as perguntas já e eu já expliquei tudo isso. Inclusive, tu fez esse vídeo com o Paulo Barros, né? Isso, do canal Inglês Winner, a Jaque conheceu o Paulo também. Na verdade, ela tava lá nos bastidores no dia da gravação. E tá uma explicação boa, né, Jaque? Claro, tá bem completo. Bem completo. E pra vocês irem direto ao ponto, eu vou deixar o link aqui na descrição. E essa explicação começa nos 9 minutos. Então, se quiser pular o início, 9 minutos eu explico tudo isso. Bom, e vocês devem lembrar do Paulo, porque ele já gravou 2 vídeos aqui pro canal. E ele tem o maior canal de inglês do YouTube, que é o Inglês Winner, né? E ele tá lançando agora um curso gratuito de inglês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele vai explicar várias coisas, até como o próprio infinitivo, gerúndio. Ele vai explicar do, does. Enfim, são 5 vídeos mais longos do que o normal, assim. Todos gratuitos e eu acho que vale a pena vocês clicarem aqui. Que é de graça, né? E além disso, ele até oferece alguns materiais em PDF, áudio pra download, então eu acho bem legal. Cliquem aqui na descrição. Bom, eu escolhi a pergunta do Lucas João e ele disse o seguinte: se ao meio do adjetivo com substantivo estiver alguma palavra ou artigos, ela continua invertida? Exemplo, I had a marvelous day. A gente se confundiu um pouco nessa pergunta, a gente não entendeu muito bem. Mas eu acredito que ele quis saber se o adjetivo fica sempre antes do substantivo, né? E sim, o adjetivo é antes do substantivo. Então, só pra deixar as coisas mais claras, bem do básico. Então, em português, tu fala o gato preto, né? Gato, substantivo, preto, adjetivo, depois do substantivo. Isso. Mas em inglês, isso vai ser invertido. The black cat. E isso sempre leva os alunos muito básicos a perguntarem por que inglês é tudo ao contrário, Sora? Mas é porque eles se confundem nessa questão da ordem, né? A qualidade, a característica vem sempre antes daquilo que está sendo caracterizado. No inglês, e são línguas diferentes, né? A gente não por quê? Por quê? Porque são línguas diferentes. Quis. Porque são línguas diferentes, né? Mas eu acho que ele tava querendo dizer quando tem mais de um adjetivo, entendeu? Por exemplo, an interesting, beautiful girl. Então, ele tem interesting e beautiful. Como usar essa ordem dos dois adjetivos, né? Existe uma sequência correta que vai desde o uso de um adjetivo que determina qualidade, opinião, material, cor. E essa ordem e também outras regras sobre adjetivos. Eu escrevi um post no blog da Karina, né? Sobre a ordem dos adjetivos em inglês. Se vocês quiserem, cliquem na descrição. Vai ter o link ali pro texto. Bom, eu escolhi uma pergunta do Instagram também, que é da Juliane T. Quando usar so and such? Eu achei uma pergunta bem legal, assim, porque eu nunca falei sobre isso aqui no canal. So e such podem significar tão, né? Essa coisa de intensidade, algo assim. Mas o so a gente vai usar antes de um adjetivo. Então, por exemplo, she's so beautiful. Beautiful, adjetivo, uma qualidade, uma característica. Então eu vou usar o so antes. So, I'm so tired. Eu tô tão cansada. Tired, adjetivo, então eu uso so. O such, ele vai ser usado antes de um substantivo ou de um substantivo adjetivado. Ficou difícil pelo nome, mas é super simples. Então, por exemplo, se eu quero dizer, ela é uma menina tão linda. Então esse menina já é um substantivo. Então eu vou dizer, she's such a beautiful girl. O adjetivo antes, como a Jaque falou. Ordem, né? Cuidando da ordem, a Jaque já falou que é antes do substantivo. Então, se eu for falar apenas o beautiful, eu vou falar so beautiful. Isso. Agora, se eu for falar beautiful girl, eu vou usar such a beautiful girl. Ou, por exemplo, he's such a nice guy. Ele é um cara tão legal. Então, guy, substantivo, such a nice guy. E such também pode ser usado antes de substantivo, sem adjetivo também. Então, por exemplo, she's got such patience. O que isso significa? Que ela tem tanta paciência. Então, patience é um substantivo. She's got such patience. Ela tem tanta paciência, algo assim. Ou she is so patient. Isso. Que ela é tão paciente. Boa. Aí, com adjetivo. Bom, a próxima pergunta do Thiago Boni. Ele perguntou, quando usar us e we? Us e we em português significam nós, né? O us, ele é usado geralmente em final de frase, após um verbo. E o we, geralmente no início da frase, antes do verbo, como sujeito.
Então eu posso dizer, we are sisters, sujeito we. E o verbo é are, então por isso que o we tá antes, ele tá na posição do sujeito. Exatamente. Ou então, quando eu quero usar a palavra nós no final de frase, eu posso dizer assim, they are like us. Elas são como nós. Então esse are é o verbo e o nós tá no final da frase, então ele é us e não we. Muita gente no começo, assim, acaba errando e falando they like we, eles gostam de nós. Então tá errado porque o we só vai no início de frase. Mais do que isso, ele vai antes do verbo, Exatamente. né? É isso que é mais importante. O que importa é saber o que é o verbo, saber onde é que eu vou jogar o meu pronome pra saber se ele é um pronome personal pronoun ou se ele é um object pronoun. A Gramarcal, não sei como é que se fala, ela fez uma pergunta bem legal, assim. Minha dúvida é, já vi várias vezes as pessoas usarem do nas frases afirmativas sem ser nas short answers. Como, por exemplo, I do deserve that. Why? Então, pra quem não sabe, a gente usa o do em perguntas, né? Do you like chocolate? Ou numa negativa, I don't like chocolate. E aí ela tá perguntando por que ele tá no meio de, por exemplo, I do like chocolate, se a frase seria I like chocolate. Porque a gente tá usando esse do pra dar um sentido de ênfase. Então, vamos pensar numa situação. Eu falo pra Jaque, no, you don't like chocolate. I do like chocolate. Então quer dizer, I do like, é tipo, que isso? Eu gosto de chocolate. Então, é pra esse sentido de ênfase. Então, nessa frase que ela falou, I do deserve that. Sim, eu mereço. Então, é algo assim. A próxima pergunta é da It's Carol Vasconcelos e ela disse: eu gostaria de saber se tem diferença entre don't have e haven't, se cada um é usado em uma determinada situação ou se um lugar usa mais um que o outro. Bom, a questão é, não são coisas iguais, né? Então, o don't é o do not e o haven't é o have not como auxiliares. Eu não posso dizer, eu quero dizer, por exemplo, assim, eu não tenho um carro, eu não posso dizer I haven't a car. Não, o haven't, ele é utilizado juntamente com outros verbos. Por exemplo, I haven't been to Greece. Então, o been é o verbo e o haven't está acompanhando. Como um auxiliar. Exatamente. Muitas pessoas acabam errando, né, querendo falar no sentido de posse, né, de querem usar o have no sentido de posse e usam esse haven't. Mas o haven't é apenas um verbo auxiliar para um outro verbo principal. Não tem uma questão assim, qual é mais usado, não tem nada disso. Eles são coisas... são usos completamente diferentes. Exatamente. Então, se tu quer dizer que eu não tenho algo, não é I haven't, é I don't have tal coisa, né? Isso, e o haven't é um auxiliar para os tempos perfeitos, geralmente. Sim, porque só pra finalizar, a gente fala I don't have, o don't é o auxiliar. Exatamente. E o have tá no sentido de verbo principal e não de auxiliar. Mas eu prometi, eu vou fazer esse ano uma sequência de tempos verbais. Eu não esqueci, tá? Eu só preciso sentar e me organizar pra fazer, mas vai sair. E tem um post no blog da Karina, escrito por mim também, sobre o tempo verbal present perfect. Nem lembrava. Isso, exatamente, Verdade. faz uns 1000 anos, mas tem lá. E explica o uso do have e do haven't como verbos auxiliares. Vou deixar o link aqui pra vocês também. E 4 pessoas fizeram perguntas que eu também achei super legais, que eu me lembro que quando eu tava aprendendo inglês eu me confundia toda, que é, qual a diferença entre no, not, don't, aren't? O que é isso, afinal, né? Mas, haven't. Enfim, tudo isso tem um uso diferente, cada um serve pra uma coisa. Eu vou tentar explicar alguma coisa agora pra vocês. O no sozinho você pode até usar pra responder uma pergunta, por exemplo, do you wanna go to that party? No. Trichado, assim, no, não quero. Isso tu não pode fazer com not, por exemplo. Not não faz sentido nenhum não sozinho, assim, not. Não vai fazer sentido. O no até dá pra usar sozinho, assim. No geral, o no, a gente pode pensar que o no é usado mais sozinho e o not usado mais grudadinho com os verbos auxiliares. Até quando a gente aprende o do e o don't e o doesn't, aqueles verbos auxiliares do presente, a gente aprende que tem que falar no, I don't. Então, é um no, que é um não, e depois o don't, que tem o not grudadinho no do. Porque don't é do not. Exato. E a gente pode usar o no também pra falar assim, por exemplo, no children came to the party. Isso, com sentido de nenhuma. Né? Então, no children quer dizer nenhuma criança. Então, ele pode ter sentido de not any, like nobody. Isso. Ou no one. Então, tem esse sentido. Então, are not vira aren't, do not vira don't, does not, doesn't, have not, haven't, will not, won't. Tudo isso faz parte de... É impossível explicar todos os tempos verbais aqui, né? Não, só uns exemplos. A
Carol Faria 21 fez 2 perguntas, eu vou responder uma por vez, tá? Quando usar to e for? Eu vou responder assim bem basicamente, porque isso gera um vídeo inteiro, tá? Então assim, só pra não ficar sem resposta, vou dizer que to e for tem significado de para. Quando a gente tá falando então de intenções, de propósito, para você, para dançar, para andar, para qualquer coisa, tá? Então esse para. Esse to eu vou usar antes de verbos e o for antes de palavras que não são verbos, substantivos, adjetivos, pronomes, etc. Um exemplo seria I bought this for you. O for tá antes de uma palavra que é um pronome, então eu não vou usar o to nesse caso. Agora, se eu falar assim, I bought this to write. I bought this to write. O write é um verbo, então eu uso to. Nesses 2 casos, o to e o for significam para. Existem outras regrinhas, outras exceções, coisinhas e coisinhas, mas, como a Karina falou, ela vai fazer um vídeo sobre isso. E tu esqueceu de falar a diferença entre that, this, these e those. Eles são pronomes demonstrativos, tá? Então, quando eu quero mostrar, apontar, demonstrar alguma coisa, né? That significa aquele, aquela ou aquilo, e ele indica uma distância, né? Então, that girl. This significa esse ou essa. Ou isso. Esse, essa ou isso. E ele indica uma distância próxima. Então, eu posso falar assim, this girl, lá tem uma menina, that girl. Então, indica a distância, this e that. E o these e o those são a mesma coisa, só que indicam plural. Então, these é pra perto, these girls e those girls pra longe. Esses e aqueles. Agora tu estava explicando, essa é a explicação básica, assim, mas a gente pode falar, por exemplo, rock and roll, I like that. Não, Então, é verdade. Eu gosto de rock. Não tem nada a ver com a distância, assim, mas, that's nice. Então, eu acabei de pintar um quadro e ela disse, wow, that's nice. Isso. Que legal, né? Isso, Algo que assim. legal. O that é muito usado como que, né? Então, por isso às vezes confunde um pouquinho. Acho que merece um vídeo também, será que não? Eu concordo. Eu acho bem legal. Se quiser, eu posso participar. Deixa aqui na descrição se vocês querem esse vídeo também, de usos de que. Eu tô louca pra fazer esse vídeo. Mesmo que vocês não comentarem, eu vou fazer. Que é de relative clauses. Eu quero muito fazer, porque vai ter o that, which e outras coisas. Bom, gente, eu espero que a gente tenha mais facilitado a vida do que complicado com as nossas explicações gramaticais, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Obrigada, Jaque, por me ajudar. De nada. Foram muitas perguntas, foi difícil selecionar. Então a gente vai fazer um segundo vídeo, tá? Então depois desse aqui, aguardem que vocês ainda podem ter suas perguntas respondidas, tá bom? E se gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no meu canal e de nos seguir nas redes sociais, ok? See you next video and bye! Bye!